tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Último dia da apresentação das alegações finais. Agora vai para o julgamento comprovada por provas produzidas de todo por mundo. parte dos investigados. Ao todo, são 8 réus, mas o delator Mauro Cid já tinha apresentado as alegações antes dos outros acusados. Ao Supremo, as defesas dos acusados negaram a elaboração e participação em um golpe de Estado. Afirmaram que não há comprovação de um plano para manter Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas eleições de 2022, e atacaram a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, classificando a colaboração de ilícita e defendendo a anulação do acordo. Apontaram ainda que a Procuradoria tratou como ilegais reuniões e encontros que são típicos de ministros e integrantes de um governo. Os advogados dos 7 réus pedem a absolvição por questões processuais e por falta de provas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro chamou a Polícia Federal de parcial e classificou a acusação da Procuradoria-Geral da República de absurda. Os advogados afirmam que a denúncia busca a condenação do ex-presidente sem provas e que ele enfrenta um massacre. As alegações finais de Bolsonaro negam que o ex-presidente tenha liderado um golpe para permanecer no poder, já que atuou para garantir a transição de governo. A prova foi vasta e unânime no sentido de que, superando a decepção com a campanha eleitoral e sua derrota, superando sua situação de saúde e apesar dos discursos dos descontentes que tentavam lhe pressionar, o ex-presidente de pronto determinou a sucessão, dando início ao governo de transição. Os advogados disseram que não ficou comprovado que Bolsonaro alterou a chamada minuta do golpe, que não há no processo qualquer documento que abordasse a prisão do ministro Alexandre de Moraes, como apresentado pela PF e PGR. E que Bolsonaro não sabia de armações contra autoridades e que já tinha recusado assinar qualquer decreto ou ordens de prisões. A defesa nega que numa reunião com comandantes das Forças Armadas tenha sido apresentado qualquer documento, que as tratativas com os chefes militares eram apenas para evitar o caos social e não havia nenhum intuito golpista. Não existe texto, decreto ou minuta prevendo a prisão de qualquer autoridade. Não existe decreto assinado, não existe pedido de movimentar as tropas, nem pedido a quem possa assim fazer. Não existe prova do golpe imaginado pela acusação. A defesa sustentou ainda que não se pode conceber a tentativa de tratar como atos criminosos as falas e os discursos eleitorais sobre temas que acompanharam a carreira política de Bolsonaro e que até hoje permeiam os debates no parlamento, especialmente quando o intuito acusatório se dá mediante uma lamentável e indisfarçável tentativa de se imputar fatos expressamente rejeitados como ilícitos no curso de um processo legislativo. Sobre o 8 de janeiro, a defesa afirmou que a falta de conexão entre efetivas ações de Bolsonaro e os atos golpistas de 8 de janeiro tornam a condenação por crimes contra as instituições ainda mais impossível. Os advogados de Bolsonaro afirmam que a delação de Mauro Cid não pode ser mantida diante de uma série de problemas, por ter quebrado o acordo pactuado, tendo omitido informações e mentido à justiça. A defesa do general Braga Neto afirmou que são ilícitas as provas que sustentam a acusação contra o ex-ministro e ex-vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, como a delação de Mauro Cid, que, segundo os advogados, sofreu coação para envolver o general, e prints adulterados de conversas em aplicativo de mensagens. A defesa afirmou ainda que Braga Neto não tem qualquer relação com os planos que previam ações golpistas, além do monitoramento e assassinato de autoridades. Classificou de risível acreditar que planejaram atentar contra algum ministro. Os advogados também negaram que o general tenha financiado ações golpistas, como a entrega de dinheiro em uma sacola de vinho relatada por Mauro Cid. Acreditar na tese da PGR é aceitar que o general Braga Neto financiou a tentativa de golpe mais barata de toda a história. A PGR afirmou que o encontro na casa de Braga Neto e a imaginada entrega de dinheiro estariam ligados ao debate e financiamento do plano Punhal Verde e Amarelo. Braga Neto não possui nenhuma relação com nada disso, mas ainda assim tem que registrar que tal documento sequer pode ser chamado de plano, pois não define nenhuma espécie de objetivo concreto. Cita diversos alvos, Jeca, Joca, Juca, e sequer
define uma ação específica: tiro, envenenamento, uso de química, artefato explosivo. O plano Punhal Verde e Amarelo era uma ação que previa o monitoramento e até o assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, militares discutiram um plano na casa do general Braga Neto. Os advogados afirmam ainda que, por mais graves que sejam as acusações objeto desta ação penal, nada justificam a condenação baseada em deturpações e ilações infundadas, que levaram erroneamente à acusação de que o general Braga Neto estaria, de alguma forma, envolvido com qualquer pretensão antidemocrática. A defesa do general Augusto Heleno apontou que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional não teve nenhuma ação a favor de uma ruptura institucional. Uma análise detida dos fatos narrados na denúncia revela que a conduta do general Heleno, então ministro do GSI, foi meramente acessória e periférica em relação ao núcleo organizacional, não havendo elementos que indiquem relevância causal de sua atuação para o êxito da empreitada criminosa. Os advogados também citaram que a aproximação de Bolsonaro com o Centrão no Congresso, no segundo ano do governo, acabou diminuindo a influência do general e reduzindo a participação dele na tomada de decisões. A defesa de Anderson Torres afirmou que a investigação não conseguiu comprovar que o ex-ministro da Justiça foi autor ou chegou a editar a chamada Minuta do Golpe. O documento foi apreendido pela Polícia Federal na casa dele. No apartamento dele. Segundo os advogados, os depoimentos demonstram que a minuta encontrada na residência de Anderson Torres não foi debatida entre os demais acusados, afastando qualquer alegação de que ele tenha participado de discussões ou assessorado juridicamente o ex-presidente Bolsonaro a respeito desse texto. A defesa de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, afirmou que, apesar de debates, nenhum ato foi praticado. Nenhuma das condutas atribuídas ao acusado configuram ato ilícito. Como dito, Almir Garnier participou de reuniões em que determinados assuntos foram debatidos. Cadê o comandante da aeronáutica, hein? Um ato executório foi praticado, pois, O comandante da aeronáutica, hein? Que ele entrou como testemunha, hein? Não determinou a prática de qualquer ato. O réu não praticou qualquer ação que configure delito, razão pela qual o seu comportamento não possui aptidão para configurar adesão à suposta organização criminosa. Cadê o comandante da aeronáutica, hein? Segundo a denúncia da PGR, teria colocado as tropas à disposição de Jair Bolsonaro. O advogado de Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, afirmou que a acusação está em contradição com as provas, que ele era contra qualquer tentativa de golpe, que afirmou ao ex-presidente Bolsonaro que nada poderia ser feito diante do resultado das urnas, que vários elementos retiram a credibilidade da denúncia, e que se o general Paulo Sérgio integrasse a organização criminosa e tivesse Eu quero o comandante da aeronáutica, que ele entrou no processo como testemunha. Eu quero ver ele. Deveria fazer tudo o contrário. Testemunha não pode mentir. Ou seja, querer um golpe, aconselhar o presidente a dar golpe, buscar Cadê o comandante da aeronáutica? o presidente a implementar uma medida de exceção. Cadê o depoimento? Paulo Sérgio Nogueira teria discutido com o ex-comandante das Forças Armadas medidas golpistas, além de ter atrasado Comandante da aeronáutica, depoimento dele, de testemunha. Nas urnas eletrônicas. A defesa de Alexandre Ramagem disse que ele jamais integrou qualquer organização Eu quero ver criminosa, o da que a aeronáutica. narrativa apresentada Com na testemunha, o que ele demonstra falou. claramente Tô uma curioso. radicalização de falas e atos a partir curioso. do ano de 2022, mas precisamente a partir de julho de 2022, O da aeronáutica, momento em que Alexandre como Ramagem testemunha, Rodrigues comandante da não mais aeronáutica. integrava o governo federal, Tô curioso. já tendo sua atenção há meses voltada à disputa eleitoral. E que, em nenhum dos eventos narrados na denúncia do ano de 2022, nenhum deles sequer a menção ao nome de Alexandre Ramagem. Ramagem responde por 3 dos 5 crimes. Com as alegações finais entregues, o relator, ministro Alexandre de Moraes, já pode pedir que o caso seja julgado. Os ministros da primeira turma vão decidir se Bolsonaro e 7 aliados serão absolvidos ou condenados. A previsão é que esse julgamento ocorra em setembro. Bombeiros e peritos não têm prazo para Isso aí. as buscas na fábrica.